Para o senhor, a palavra alma, no hebraico, por exemplo, vamos tratar aqui um assunto que é uma guerra também dentro do cristianismo, que Maria, de fato, era virgem, não era virgem, porque o termo alma é usado em provérbios, inclusive para prostituta, e, de fato, foi traduzido para o termo paternos do grego. E como é que o senhor entende isso aí? O que é que dá para a gente extrair daí para ter uma compreensão realmente séria aí? Pode compartilhar meu esboço aí? Posso sim. Beleza. Compartilhar? Compartilhar. Ok. Aí. Qual dos problemas qual dos problemas nós temos relacionado a isso? Primeiro, a questão da aplicabilidade, que coloca como cumprimento profético em Mateus 1:23. E qual posso aplicar para Mateus 23? Não, eu vou explicar por qual razão. Nem tanto pelo vocábulo halma, não diria nem tanto por isso, mas pela construção que está o vocábulo aqui. Ou seja, em primeiro lugar, deve-se notar que o substantivo contém um artigo definido, está aqui. E a explicação mais natural é que uma mulher definida está em vista naquele período. E, além de tudo, o vocábulo é ainda mais forte quando em harmonia com Riné, pois o artigo em halma pode ser explicado a partir da circunstância de que a jovem está presente na percepção interior do profeta, equivalente à jovem ali. A melhor interpretação da passagem viria um significado no uso do artigo definido pelo profeta, apontando para uma pessoa específica ali. Então, nem tanto a questão do halma, se é virgem, se é jovem, de partenos, de betulá, apesar que existem vocábulos específicos para isso, mas a construção da forma que está, junto com a questão da partícula da interjeição, eis ou veja, da forma que alguns queiram traduzir, então eu tenho uma especificação que não se trata de algo futuro, se tratasse de alguém ali dentro da perspectiva de quem está escrevendo o relato de Isaías 7,14 aí. É interessante porque há uma diferença realmente entre o Riné e o Verriné. O Verriné daria, né, de forma futura mais essa interjeição aí, né? Essa questão. Mas o interessante é que Rebeca, quando foi chamada para se casar com Isaac, as duas palavras estão associadas, né? Alma e Betulá. É a jovem virgem. E também uma coisa interessante é que o termo Betulá usada para uma mulher virgem, no livro dos profetas menores, agora eu vou tentar ver se eu consigo achar aqui, diz que Betulá era uma mulher como quem tem do marido. Então, uma virgem que tem marido. Então, isso é uma coisa interessante, porque essa questão do todo, eu só estou querendo colocar para os internautas aqui, pessoal, que não se trata nem questão de discordância e concordância aqui entre os professores. É só para você ver que o negócio é bem mais profundo do que a gente pensa. Quando a gente vai analisar o campo semântico, que é muito grande, né? O campo semântico de alma é muito grande. Vocês concordam comigo, professor Giovanni, professor Samuel aí? Sim. Sim. Né? Porque, primeiro que já existe 8 ocorrências de todo o Taná, né? São 8 ocorrências da palavra alma em todo o texto do Taná, né? E, inclusive, eu vou tentar aqui ver se eu coloco aqui, ó, vou só dar uma demonstração, pessoal, para vocês aqui. Eu fiz o compartilhamento da tela aí do professor Fábio Sabino, vou tentar... vamos lá, vou tentar compartilhar aqui também. Eu acho que só para os nossos inscritos do nosso canal, os internautas que estão nos assistindo, ver só como é que começa aí a ponta do iceberg, tá, pessoal? Para vocês verem aí que a importância de se chegar aqui à compreensão aqui do alma. Deixa eu ver se eu colocar aqui. Aqui, ó. Tá? Eu vou usar aqui, o professor Fábio Sabino usou aí o esboço dele, eu vou usar o meu aqui, ó. Por exemplo, a gente tem aqui o termo alma, né? É um substantivo comum feminino singular absoluto. Aí a gente vem aqui, o círculo, aqui o meu programa do Logos 10,
ele faz um giro de 360 graus em todo o Antigo Testamento, né, em todo o texto do Taná. Então, tem 8 ocorrências que podem ser traduzidas como donzelas, soprano, donzela, virgem, virgem, no plural, virgem no singular, moça. E aqui, nós temos aqui, ó, eis-me agora junto à fonte de água, a moça que sai para tirar a água que eu disser, dai-me um pouco de água no teu cântaro. Respondeu-lhe, filha de Faraó, vai, saiu, pois a moça, e chamou a mãe do menino, que era a irmã de Moisés. Aí, os cantores, cadê? Em meio às donzelas. Olha como Alma é traduzido no Salmo 68, versículo 25, como donzelas. E vocês sabem o que significa donzela, é uma virgem mesmo, tá? Isso aqui no meio da revista atualizada. Cantares 1:3 diz, suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome, por isso as donzelas te amam. De novo, Alma sendo traduzido como as virgens, em outras traduções, as virgens te amam. Aí nós temos primeiro Crônicas 15:20, falando sobre a voz de soprano, também Provérbios 30:19, o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, o caminho do homem como a donzela, como a virgem, Alma, né? Ou como uma jovem também. Aí Cantares 60, olha aqui, ó. Olha como é que tá aqui, pessoal. Vem aqui em Cânticos 6:8. 60 são as rainhas, 80 as concubinas e as virgens sem número. Vocês estão vendo aí na tela? Na Almeida Revista Atualizada. Alma traduzido como virgem pela Almeida Revista Atualizada. E Isaías 7:14 também. Obviamente tem traduções que vão colocar. Agora, uma coisa interessante é a compreensão que a gente sabe que os nossos internautas precisam ter para ter a compreensão do todo, pessoal. Então não é fácil. Vocês têm que pegar a palavra e analisar em todo... Olha, quantos textos eu dei, né? Tem textos que Alma vai ter só uma jovem, tem textos que Alma vai estar como virgem. Qual o campo semântico, qual a aplicabilidade? O professor Fábio Sabino colocou aí em Isaías 7:14, René Almar, né? Colocou que este é a virgem, este é a virgem. Então, é interessante isso aí, pessoal. Tem que haver, assim, uma busca, um desejo. Sim. Posso falar um pouco? Pode, fique à vontade, professor. Então, existe essa questão aí do campo semântico, né, que às vezes não é correspondente de língua para língua. Por exemplo, o campo semântico de Alma não é correspondente à virgem, né? Não que não signifique virgem, eu estou falando que o campo semântico não é correspondente, né? Porque o que acontece? O pessoal costuma dizer, né, que Alma significa moça jovem, né? E que daí, quando escreveram o Novo Testamento, né, aí colocaram Partenos, ou Partenós, não sei, tá? Se eu falar errado aí, vocês me corrigem, né? Mesma coisa. E que Partenós é virgem, né? Então seria diferente. Não é. O mesmo campo semântico que abrange o Alma, abrange o Partenós também, né? Ou seja, Alma significa tanto moça jovem quanto virgem, né? Ele abrange esses dois, né? É diferente da língua portuguesa, porque se você falar virgem na língua portuguesa, não necessariamente é jovem, né? E se você falar jovem na língua portuguesa, não necessariamente é virgem, né? Então, na língua grega também, entendeu? Partenós, ele vai significar tanto moça jovem quanto virgem. Então, ou seja, a escolha da palavra partenós, ela foi muito boa, porque abrange o mesmo campo semântico, ou pelo menos um campo semântico ali parecido, né? Então, a palavra Alma, né, o pessoal fala que não significa virgem, né, que isso é coisa de cristão, né? Mas não é verdade. Tá? Se você pegar, por exemplo, o dicionário, né, da Rifika Berezin, que ela é uma judia, né, é o dicionário escrito por judeus. Se você for lá na palavra Alma, o que está escrito lá? Está escrito moça jovem e donzela, né? Donzela é virgem. Donzela é virgem. Donzela é virgem.
Vamos à prova. É isso que Rivka Belezin diz. Alma, jovem, moça, donzela. Donzela é virgem. Não está dizendo isso não, de Alma não. Só esse dicionário da Rivka Belezin. O que os senhores acham? É? Rivka Belezin. Ei, professor. Aí não pode, né? Cachorro morto é nisso que dá. Vai e coloca o que ele acha, o que ele pensa. Aí, ó. Donzela é virgem. Aí, jovem não pode ser virgem? Moça não pode ser virgem? Aí, só a donzela tem que ser virgem? É o que ele entende, não o que ela está dizendo. Tá aí, mais um cachorro morto. É virgem. Naquela época, uma armá, né, uma moça jovem, ela era virgem. Naquela época, uma armá, né, uma moça jovem, ela era virgem. Né? Não era a bagunça que é hoje, tá? Então, por isso que os discípulos entendiam, né, que a virgem daria a luz, né? Porque uma moça jovem, naquela época, só podia ser virgem, né? Uma armá era virgem. Posso fazer... Pode, professor, fica à vontade. Eu só fiz uma adendo, mas fazer uma explicação um pouco mais aprofundada e exegética é o seguinte. Existe um vocábulo hebraico preciso para virgem? Existe. Betulá. Existe. Betulá. Então, vamos lá. Você tem palavras que conotam, palavras que denotam. Se for pegar a análise lexicográfica, o seu grau de semantismo é diferente. Então, o que ocorre? Alma, especificamente, quer trazer a denotação de virgem? Não. Pode conotar. Você quer falar de virgem especificamente, denotativo e não conotativo? Betulá. Porém, betulá também existem suas devidas conotações. Se não houvesse um vocábulo específico para tal coisa, tudo bem. Então, nós viajaríamos no campo semântico, dependendo do contexto, colocando virgem, donzela, menina pequena, menina jovem, até mesmo uma pessoa madura, mas ao mesmo tempo sendo virgem. Caberia também. Então, quando você quer especificar uma jovem ou uma pessoa adulta virgem, então você vai usar vocábulos específicos para isso. Porque Alma não está tratando de pessoas velhas, maduras, e sim crianças e adolescentes. Então você vai usar Alma, possa ser virgem ou possa não ser virgem. Quando você usa Betulá, você está especificando a virgindade, sendo ela criança ou sendo ela madura. Isso é uma explicação dentro do hebraico. O que ocorre? O problema é que quando a Septuaginta foi traduzir o vocábulo, nem todos concordaram com aquilo que a Septuaginta colocou. Quando você pega, primeiro que a preocupação da Septuaginta, no que a Septuaginta é mais fiel? Vamos fazer um pouquinho de crítica textual. Abrange o mesmo campo semântico. Vamos lá. Quando você fala da Septuaginta, a preocupação da Septuaginta ela é muito mais fiel ao Pentateuco do que aos profetas. Porque a preocupação da Septuaginta é o Pentateuco, não os proféticos. Tanto que quando você pega as recensões da Septuaginta por Símaco, por Áquila e Teodócio, eles não vão concordar 100%, não. Eles vão trazer a palavra neanis, que em grego na Septuaginta é menina, jovem, e não o vocábulo que a Septuaginta colocou como virgem. Então tem que ser feita uma crítica textual. Porque Símaco queria combater o cristianismo, é só por isso que ele fez isso. Raciocínio, Samuel, por favor. Exatamente. Ele queria... Símaco queria combater o cristianismo. Professor, aqui não se trata de um debate, se trata da exposição de cada um. Eu posso terminar meu argumento ou vai ficar difícil aqui? Se for para fazer debate... debate... eu vou falar, mano. Só você pode falar? Ô, professor, qual é o intuito aqui, não é a não questão... Não adianta você vir falar de Símaco. A palavra partenos, ela abrange o mesmo... Rocha, eu não entendi. O senhor pode me explicar qual o objetivo da live de hoje? Pode me explicar? Símaco, ele tinha um viés anticristão. Símaco tinha um viés anticristão. Símaco tinha um viés anticristão. Então é lógico que ele ia trocar a palavra. Agora, quando Mateus escreve para judeus, né? Aí, ó, foi embora porque não aguenta. Entendeu? O negócio do Sabino, o que é? É bater em cachorro morto. É bater em cachorro morto. É bater em cachorro morto. Né? É bater em gente ignorante, entendeu? Agora, eu me esforço, eu estudo pra caramba, eu sei quem que é Símaco, tá? Eu sei quem que é Símaco, né? Então, Símaco, ele tinha um viés anticristão. Então, é lógico que ele vai trocar, ele vai tirar a palavra... Gente, entendam o que é campo semântico, entendeu? Se eu falo
moça jovem, na língua portuguesa, isso não necessariamente quer dizer que ela é virgem. Isso não abrange esse significado. Agora, quando eu falo armá, no hebraico, né, como o hebraico ele é uma língua simples, o campo semântico, né, o range do campo semântico, ele acaba sendo maior, ele acaba pegando mais significados por ter menos palavras, né? Então, você tem armá, significa moça jovem e também significa virgem, tá? Quando você pega a palavra partenos ou partenos, tá? Esse é um problema com o grego, tá? Eu não sou tão bom assim de grego para saber pronúncia, tudo certinho, né? Não tem problema. Quando você pega a palavra partenos, ou partenos, né? O campo semântico é o mesmo, ou seja, partenos significa moça jovem e significa virgem, né? Então, é a palavra perfeita para colocar no lugar de armar, tá? Agora, quando Mateus escreve o evangelho dele, ele está escrevendo para judeus, tá? Ele está escrevendo para judeus que sabiam o que significava armar, né? Então, os judeus daquela época, eles sabiam que armar era uma moça virgem, tá? Não é que nem hoje, né? Não existia baile funk naquela época, tá? Então, ele usa a palavra paternos, né? E no texto dele está explicando, né, que José não encostou em Maria, né? Maria diz que ela não conhecia homem, né? Então, é óbvio, né, que aquilo lá se referia a uma virgem, né? E os judeus, eles tinham esse entendimento de que era virgem, né? Senão Mateus estava dando um tiro no pé, né? Ele ia falar isso aí e os judeus iam falar, não, você está aqui colocando a palavra errada, tá? Então, esse não era o entendimento de armar na época, tá? Então, essa história de que armar não significa virgem, isso é uma falácia, porque, como eu falei, até os próprios dicionários judaicos, eles trazem, né, eles trazem donzela. Donzela é a mesma coisa que virgem, né? São sinônimos, tá? Né? Professor Rafael, posso fazer 2 perguntas? Pode, fica à vontade, fica à vontade. Em primeiro lugar, é possível, no momento da minha fala, eu concluir ou serei interrompido na minha argumentação, que é o objetivo aqui da live hoje? Primeira pergunta é essa. Você foi embora porque eu acho que... você só bate em cachorro morto, filho. Você só bate em cachorro morto. Quando tem alguém aqui que estuda e que conhece... Não, peraí, pessoal, bora ter calma aí, bora ter calma. Beleza? Não estou entendendo. Não, peraí, pessoal, peraí. Bora ter calma aqui, vamos... Era isso, professor? O objetivo da live... Certo, a importância do hebraico para o estudo da Bíblia. Quer saber se é para dialogar a preferência do hebraico, porque aprender a língua hebraica, ou é para debater o assunto? É isso que eu quero saber. Certo. Para debater esse assunto... Não, a gente está dialogando aqui, né? Agora é o seguinte... Não, o diálogo é um falar e o outro saber ouvir. Isso é diálogo. É verdade, agora, isso é fato. Vamos deixar ele falar, Samuel, depois a gente pode aí comentar, né? Por exemplo, ainda agora eu falei sobre o Toledote, que eu acredito ser um registro técnico, jurídico, civil, lei, estou tratando de livro da lei. Eu falei, discordaram, eu ouvi de boa, depois eu fui lá e mostrei e tal. Então, vamos ouvir o profissionamento do professor Fábio Sabino, que inclusive ainda agora falou, né, professor? Eu falou sobre a questão do Neanis, né, que inclusive eu estou com o texto aberto aqui, eu queria mostrar aqui para o professor uma coisa interessante. O professor Fábio Sabino vai falar algo interessante agora, porque, veja bem, a gente não pode encontrar polissemia em Almá, tanto como Neanis, porque nós temos aqui em Cânticos 6:8, professor Fábio Sabino, Neanides, que é o substantivo, né, que é, no caso, nominativo do feminino plural, e nós temos aqui, de fato, sendo traduzido por inúmeras traduções. Vou colocar aqui para vocês aqui, só para a gente ver aqui a guerra da... Como não é fácil, pessoal? Sim, professor, pode falar. Outra questão, eu acho que aqui eu entrei no seu canal com educação. Até agora não ofendi ninguém. O Samuel se dirigiu a mim que eu só bato em cachorro morto. Eu pergunto, esse é um tipo de diálogo que você quer a respeito da temática que você propôs e me convidou? Só me explica isso, professor. Não. É verdade, então, verdade. Vamos com calma aí. Então, estou com respeito agora. Agora, se o Samuel quiser debater, Samuel, a gente faz o seguinte,
Eu abro uma live aqui agora, te mando o link, a gente debate sobre esse assunto. Você quer? Não, estamos aqui agora. Fora que eu também não tenho tempo. Beleza, vamos lá. Deixa eu só explicar, porque a proposta aqui no canal do professor não é debate. É cada um colocar a preocupação da língua hebraica, porque a pessoa precisa aprender a língua hebraica. Estou fazendo em termos de comparação. Porque é preciso saber o hebraico para comparar com a Septuaginta, para comparar com a Vulgata, para comparar com a Patrística. Mas se você quiser debater, como você falou que eu bato só em cachorro morto, e você não se considera um, então está feito o desafio no meu canal. Marca o debate comigo, então. Tá bom? A gente debate no meu canal. Não aqui. Então, Rafael, com todo respeito à sua pessoa, muito obrigado. Então marca um debate comigo, então. Você não vai nem aparecer. Estou abrindo a live agora para você aparecer, aí você prova. Porque você veio aqui para querer me ofender. Marca um debate comigo e você não vai aparecer. Pode marcar, marca aí. Eu vou abrir agora a live, eu te mando o link aí para você, tá? Agora eu não tenho tempo, filho. Agora nós estamos aqui. Não, agora bora ficar aqui. Bora ficar na live agora aqui, pessoal. Peraí. Você tem medo de marcar um dia para debater comigo. Primeiro, Samuel não tem educação. Primeiro que ele deveria aprender é ter educação. Em primeiro lugar, saber ouvir as pessoas. Primeira coisa, você vai aprender a não ser mentiroso, filho. Você mentiroso é você. O juez judaico, filho. O juez anticristão, Rafael, meu filho. Você convidou pessoas que não veio para trabalhar com a temática da sua live. Esquece o assunto, isso que você está vendo. Isso que eu falo, Samuel está com dor de cotovelo, é simplesmente isso. Então, vou fazer o que na sua live, Rafael? Fala para mim, o que eu faço na sua live? Fala. Não, peraí, pessoal, peraí. Peraí, vamos com calma. Professor Fábio Sabino, ainda agora o senhor falou, vamos educadamente. O professor Fábio Sabino falou... Eu nem sei meu argumento. Eu nem terminei. Posso colocar o meu argumento sobre isso, então? Pode. Fique à vontade. Eu vou colocar por completo e espero não ser interrompido. Depois que eu terminar minha argumentação, aí os senhores fazem anotações e os senhores colocam o que os senhores quiserem, tá bom? Pode ser assim. Isso, pode ficar à vontade. A proposta não era essa. Então vamos lá. Pode ficar à vontade. Vamos deixar de falar aí, galera. Vamos deixar. O vocábulo hebraico atestado. Isaías 7,14 é Halma. Cujo significado se tem a jovem. O vocábulo hebraico descrito acima significa a jovem, e não necessariamente uma virgem. Ou seja, esse vocábulo é atestado em outras passagens, o qual não contém idade, por mais que nas traduções esteja a palavra virgem. Entretanto, outros estudiosos afirmam que Halma significa uma menina ou uma jovem mulher acima da idade da infância e da imaturidade sexual. Uma pessoa da idade em que a emoção sexual desperta e se torna potente. Não afirma a virgindade nem a falta dela. É naturalmente em uso real frequentemente aplicado a mulheres que eram de fato, certamente, ou provavelmente virgens. Existe um vocábulo específico para a palavra virgem? Sim. O vocábulo hebraico preciso para virgem é betulá, cujo vocábulo é atestado por mais de 10 vezes na Bíblia hebraica. E sua primeira atestação se encontra em Gênesis 24:16. E a donzela era muito formosa à vista e virgem. Interessante. Olha o que a Septuaginta fez em Gênesis 24:16. A palavra donzela traduziu para partenos. E a palavra virgem também para partenos. Só que o texto hebraico, verranar e betulá. O hebraico, como é a sua preocupação, professor Rafael Rocha, o hebraico ele especificou um vocábulo correto para a donzela e um vocábulo correto para a virgem. Mas só que a Septuaginta fez o quê? Generalizou. Está aí exposto aí para os senhores verem, tá? Vê-se que as traduções em português não inseriram por 2 vezes a palavra virgem, como a Septuaginta fez. Pelo contrário, seguir o texto hebraico que inseriu na segunda parte do versículo. Tanto o primeiro vocábulo do hebraico, naará, cujos mais se tem jovem solteira, jovem viúva, donzela, atendente, prostituta e etc. Qual a razão desse vocábulo tão específico para a virgindade? Não está na narrativa de Isaías 7,14. O livro de Isaías utilizou o vocábulo hebraico betular por 4 vezes. Ou seja, não era desconhecida do autor. Se o livro de Isaías sabe qual o vocábulo preciso para a virgem, que é betular, e fez uso por 4 vezes, por que apenas em Isaías 7,14 não fez uso de betular, mas fez o uso da forma que se colocou aí?
Tem coisas estranhas aí no livro de Isaías, né? Continuo. A Septuaginta? Outra questão a ser observada é referente ao vocábulo grego partenos, a qual de todas as suas atestações, o seu maior percentual é relacionado ao vocábulo hebraico betulá, virgem. Então, quando a Septuaginta usa o partenos, ao você fazer uma comparatividade, está muito mais sendo traduzido de betulá do que ralma. Apenas em 2 passagens o vocábulo grego acima descrito por partenos é relacionado ao vocábulo hebraico ralma, que é Gênesis 24, 43, um texto corrompido, e aqui Isaías 7, 14. Olha o problema dentro da crítica textual. Aí tem gente cantando aí dentro da live, não sei de que forma, tem que estudar um pouquinho de exegese, antes de falar alguma coisa aí. Continuo. A Septuaginta, ao tratar o versículo, informa que há várias mulheres dos homens das cidades, aqui no texto de Gênesis 24, 43, que estavam ali para tirar água, uma questão não informada pelo texto hebraico. O que se vê foi uma interpolação por parte da Septuaginta. Vamos para a crítica textual. Segundo o aparato crítico da Bíblia Hebraica Stuttgartensia, a informação de que a Septuaginta relatou em sua obra o vocábulo grego repartenos, o qual tem o seguinte significado, na Septuaginta, virgem. Entretanto, Áquila, Símaco e Teodócio, em suas obras, registraram o vocábulo grego reneanis, cujo significado é a jovem, menina e moça. Dentre as fontes, Septuaginta, Áquila, Símaco e Teodócio, quem tem a probabilidade de estar certo? Qual o vocábulo correto para estar na narrativa? A virgem ou a jovem? Em uma análise resumida, não se dará prerrogativas à Septuaginta pelo conceito de ela ser mais fiel ao Pentateuco do que aos restantes dos outros livros, e também por fazer muita interpolação do texto hebraico, do que apenas traduzi-lo. Já o trabalho de Áquila demonstra ser rigoroso e muito diferenciado da Septuaginta, pois sua versão é extremamente literal em comparação com todas as existentes de sua época, tanto é que não obedece às regras gramaticais mais elementares da língua grega. Símaco, sua versão foi feita com base em um texto hebraico, mantendo fidelidade ao seu original, mas com boa composição em grego, sendo sua versão elegante, inteligível e ausência de hebraísmo. Teodócio, segundo os estudiosos, sua versão foi apenas uma revisão da Septuaginta, seguindo o texto hebraico. Bom, dentre as fontes, Septuaginta, Áquila, Símaco e Teodócio, a probabilidade de ser fiel são os trabalhos de Áquila, Símaco e Teodócio, por respeitarem sua fonte original e também por Teodócio ter feito uma revisão da Septuaginta e ter utilizado a palavra a jovem e não a virgem. Ou seja, se entende que ao fazer a revisão, a palavra era a jovem. Da cidade de Ugarit, por volta de 1400 a.C., vem um texto celebrando o casamento das divindades lunares, masculinas e femininas. Está aí, previsto que a deusa terá um filho. A terminologia é notavelmente próxima daquela em Isaías 7,14. No entanto, a declaração ugarítica de que a noiva terá um filho é felizmente dada de forma paralística em 77,7. Ela é chamada pela contraparte etimológica exata do hebraico alma. Em 77,5, ela é chamada pela contraparte etimológica exata do hebraico betulá. Os problemas da concepção virginal, aí eu vou ter que entrar teologicamente dentro da patrística, que eu não vou fazer isso, só coloquei aqui só uma parte da crítica textual do que eu deveria dar preferência. Muito obrigado. Bom, eu acho interessante essa questão da discussão, só para vocês terem uma ideia aí sobre a discussão de Alma e Betulá, veja como é interessante. Eu vou fazer aqui também meu compartilhamento de tela, porque eu acho interessante analisarmos se não existe nesse termo Alma, junto com o grego neanis, e nós temos aqui neanides, que é justamente o texto de Cantares de Salomão, tá? Capítulo 6, versículo 8 de Cantares. Salomão 6, 8. E esse termo Alma e neanides foi traduzido de forma interessante por inúmeras traduções e como as sociedades bíblicas que tratam de traduzir com uma equipe de estudiosos de hebraísta, tá? E todo professor de hebraico de Antigo Testamento, pessoal, caso você não saiba, tem que estudar hebraico, tem que estudar aramaico targúmico e o grego da Septuaginta, que é diferente do grego do Novo Testamento, tá? Se você não sabia que o grego da Septuaginta difere do grego do Novo Testamento em muitos aspectos,
eu considero que você venha fazer um curso comigo de grego aí, para você saber a diferença entre o grego. O koiné, mas em muitos aspectos tem certas diferenciações. Mas vamos lá. Eu estou aqui com várias traduções. A DRP traduziu como tanto alma como neânides no grego como virgem, está aqui. Aí a ARC, Almeida Revista e Corrigida, também como virgens. E daqui a pouco eu vou só colocar aqui, porque eu quero fazer aqui algumas perguntas, né? E eu vou passar a bola da vez aí para o professor Samuel Monteiro, que vai falar um pouco também sobre isso. Virgens, tá? A SBP também traduziu como donzelas, que donzela e virgem é a mesma coisa, tá? A RA traduziu como virgem, que já está aqui de azul. A gente também tem aqui a questão da RCS, traduziu como donzelas. A KJ, que é a Bíblia King James, traduziu como donzelas. A Corrigida Fiel traduziu como virgens. E também nós temos outras traduções aqui, né? Aqui no caso só Então, veja bem, quantas traduções da Bíblia traduziu alma e neânides do grego, comentário, que mais do que uma avaliação meramente feita pelo campo semântico, é entender se porventura não há polissemia nesse termo, né? Polissemia nesse termo. E aí, né, vou passar aqui para o professor Luiz Antônio Cacerege, professor Samuel Monteiro, comentar. O professor Fábio Zabino fez o comentário, a exposição com o esboço dele interessante. Passar aqui para os professores. Comenta sobre isso aí. Existe polissemia no termo alma, e também no termo neânides, de neanis, no grego. O que é que vocês sabem sobre isso aí, professor Luiz Antônio? Sei o que transita no hebraico e no grego aí. Eu estava vendo que esses nomes, quer dizer, essas palavras, eram sinônimas, tanto para, melhor dizendo, alma, ou seja, a palavra que é traduzida como virgem, tanto como é outra. Tem alguém me ligando aqui que está me atrapalhando, colega. Eu sei como é que é, as pessoas... Eu tento... eu sei como é que é. É lá da casa do meu filho, mas eu não consigo falar. O Girai aí. Galera, pula eu esqueci outra palavra para jovem. Além pátanos, virgem, qual é a outra que eu esqueci agora, que me atrapalhou meu raciocínio? Alma, betulá, paternus e neanis. Não, alma e betulá, principalmente, né? A gente vê que antes eram sinônimos, tanto é que os judeus da Septuaginta, eles colocaram a palavra alma como virgem. E é interessante que eu estava vendo aqui no grego, parthenos, Jeremias 3:4. Jeremias 3:4. Então vocês estão me ouvindo, né? Que quando fica tocando aqui o celular, fica mudo para vocês. Não, está tudo certo aqui. Jeremias 3:4, eu vou colocar para o senhor. Não, eu vou colocar aqui para o senhor, que eu tenho o texto aqui no meu Bible Works 10, eu tenho em hebraico e grego, isso. Tá? Está aqui no grego, olha. Aqui pro senhor aqui. Onde Almeida Revista Atualizada diz assim: não é fato que agora mesmo tu me invocas, dizendo, Pai meu, tu és o amigo da minha mocidade? E no grego está parthenias su, né? Tes parthenias su. Que parthenias, que poderia ser traduzido também como amigo da minha virgindade, né? Arkegon tes parthenias su. Ou seja, tanto mocidade como seria também virgindade. Mas eu não encontrei nenhuma tradução, a não ser uma em inglês, talvez, que traduz literalmente como virgem. Normalmente como da minha juventude. Não encontrei nenhuma, não. Normalmente só minha juventude e minha mocidade. Traduziu aqui como infância RCS, juventude, minha mocidade. Fica entre mocidade, infância e juventude.
Ou seja, depois que os tradutores, né, ou melhor dizendo, os evangelistas, ou principalmente Mateus, ele colocou o texto da Septuaginta, que diz Parthenos, que literalmente é virgem, né, que traduz a palavra Alma do hebraico. Os judeus, né, depois começaram a dizer que não, que havia uma diferença, porque um significa jovem, donzela, outra significa só virgem, né? Mas a gente sabe que, e eu vi vários textos, uma vez eu debati com aquele Eliezer Ben-Sur, né? Sim. Que eu conheci aqui na sinagoga de Manaus, e ele já está há uns 30 anos que mora em Israel. Não sei se ainda está vivo. E eu debati com ele sobre isso daí, e mostrando também que no texto hebraico nós usamos também os targums, inclusive até o Talmud, que havia eram sinônimos, essas palavras, que só depois, ou posteriormente, né, que os judeus começaram a dizer que houve uma diferença. Havia uma diferença. Isso por causa do cristianismo, que usou esse texto como uma referência à virgindade de Maria. Mas antes era a mesma coisa. E tanto Parthenos como Partenia, que é mocidade. Olha, já estão me ligando de novo, agora é minha mulher. Pois é. E a gente vê que foi só depois, tanto é que, como o irmão falou aqui em cima, Onkelos, mas como é que é o nome dele que a gente conhece? A tradução de? Jonathan. Não, do grego mesmo. Foi Símaco e o outro, como foi? Teodosião, né? Não sei se é o Docião, era o... Áquila, Símaco e Teodósio. Áquila. Pois é, Áquila, que ele foi um cristão que depois apostatou, se voltou para o judaísmo e traduziu o Antigo Testamento, principalmente a Torá, não sei se todo o Antigo Testamento, para o grego. E os judeus da diáspora abandonaram a Septuaginta e usaram mais posteriormente, né, no segundo século, primeiro, segundo século. Não, segundo século, terceiro, a tradução de Áquila, que dizem que é o mesmo Onkelos, que foi essa forma latinizada que depois virou, tipo, o grego, né, Onkelos, em grego. E dizem que é o mesmo Áquila. Mas foi depois que os cristãos usaram esse texto de Mateus, né, comparando com Isaías 7,14. Porque antes eram sinônimos. E a palavra Alma, e tem uma outra que eu esqueci agora, que significa jovem também, eram usadas para pessoas ou para mulheres que estavam na idade de casar, ou seja, elas eram virgens, embora fossem jovens, mas elas eram virgens, porque no judaísmo eles não aceitavam alguém que não fosse jovem, né, uma moça, não fosse jovem, né, a não ser com muito amor, que houvesse um casamento, porque tinha que ter até a prova da virgindade, né? Ainda tinha essa daí, que alguns dizem, que eu não sei se isso é verdade, que a moça, ela pegava o lençol e tinha que pendurar o sangue lá, né? Pendurar para mostrar que ela era virgem para o povo. Não sei se isso é verdade. Ouvi essa história por aí. O problema é que o termo que a Septuaginta usou de Alma para Paternos, quando o Novo Testamento usa essa expressão grega, olha que Maria disse lá para o anjo no relato do Evangelho de Lucas. Como se fará isso acerca da concepção? Não conheço o varão. Os 144 mil, os quais não tiveram, né, relações com mulheres e tal, o termo ali é paternos lá dos 144 mil. Quer dizer, quando esse termo que foi usado de alma para paternos é usado em todo o Novo Testamento, nunca descreve uma mulher que já teve relação com alguém, só se tratando de pessoas virgens, né? Mas, passando aqui a bola da vez aqui para vocês, sobre ainda a importância do hebraico para o estudo da Bíblia, que essa aqui é a temática da nossa live de hoje, vocês acham importante, junto com esse estudo hebraico, dominar também o grego da Septuaginta? Porque às vezes a pessoa, não, hebraico é hebraico, grego é grego. E vocês acham interessante estudar o grego da Septuaginta? E se existe hebraísmos por trás da língua grega do Antigo Testamento,
E se há necessidade também de, junto com essas línguas, estudar o aramaico, o targúmico, que são 3 línguas do Antigo Testamento, né? O hebraico, o aramaico, o targúmico e o grego da Septuaginta. É importante, e como a gente pode fazer isso? Eu passo a bola agora para o Samuel falar alguma coisa aí. Ele já ouviu toda a exposição do professor Sabino, ouviu a do professor Luiz Antônio, ouviu a minha. Você está com a liberdade de falar agora, Samuel. Tudo, né? Alma pode ser traduzido como moça jovem ou virgem, né? Tanto faz. Então, não é que a gente faz isso aí, né? Acho que isso aí está mais do que bem demonstrado, né? Quer dizer, querer usar símaco, né, para provar o contrário é desonestidade intelectual, porque símaco tinha um viés anticristão. Lógico que ele ia falar que não era, né? Mas é importante, sim. A Septuaginta, ela é um dos livros mais importantes do mundo, né? Quando, né, segundo a carta, né, acho que é Aristias, né, que é meio lá uma fábula, né? Se aquilo lá está correto, né, que eram 72 judeus mesmo, né? Esses judeus, eles se propuseram a fazer um trabalho pioneiro, né, na história do mundo. Ninguém nunca tinha feito uma tradução de um texto tão grande, né, quanto foi feito da Septuaginta, né? Lembrando que a Septuaginta é só os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Só o Pentateuco, né? Os outros livros nós chamamos de Septuaginta, né, mas não é o termo técnico mais correto, né? O termo técnico mais correto seria chamar eles de Old Greek, né? Antiga grega, né? Então, mesmo eles pegando só o Pentateuco para traduzir, né, eles foram pioneiros, né, nessa empreitada aí, né? Então, a Septuaginta, ela é extremamente importante, né? E quem estuda o Novo Testamento, o Antigo Testamento, né, além de estudar o hebraico, precisa também estudar o grego da Septuaginta, né? E o texto da Septuaginta, ele é muito importante para a crítica textual do Antigo Testamento, né? Porque nós temos vários versículos que você comparando com o texto massorético e com o texto da Septuaginta, o texto massorético, ele é diferente, né, da Septuaginta. E isso traz um problema maior ainda depois quando descobriram, né, os manuscritos do Mar Morto. Porque você tem texto onde é igual na Septuaginta e nos manuscritos do Mar Morto, né? E é diferente no texto massorético. Então, essa é a importância. Então, realmente é muito importante, né? Agora, se tem hebraísmo, tem, né? Está cheio de hebraísmo. Inclusive, às vezes, até os tradutores da Septuaginta, eles não sabiam, né, o que a palavra significava, e eles não traduziam, eles simplesmente transliteravam a palavra, né? Então, para nós entendermos, né, o grego da Septuaginta, você tem que saber hebraico, né? Mas é de extrema importância, né, para o entendimento do Antigo Testamento, né, e também para a crítica textual do Antigo Testamento, o conhecimento do grego da Septuaginta. Eu lembrei de outra palavra aqui em hebraico, Hanaar, Naara, que significa jovem, né? Sim. Sim. Que é outro sinônimo. Então, alega ter um sinônimo de Alma. Alma, sim. A sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem, e
falou-lhe ao coração. E chama também Rebeca de Almá, algumas vezes, né? Ou de Naara, algumas vezes também. A jovem. Certo. Mas Por isso eu acho na idade importante também dominar a questão do grego, da Septuaginta, para ter um domínio. Porque eu acho difícil alguém se intitular especialista em Antigo Testamento e não dominar o hebraico, o aramaico, o targum e o grego da Septuaginta. O que você acha aí, professor Luiz Antônio? Sim, a Septuaginta ela é muito importante porque nos traz uma clareza também como era o pensamento da época, o significado de certas palavras. E a Septuaginta, às vezes, ela traz mais detalhes. E o aramaico, os targums, eles distanciam muito mais do hebraico do que a Septuaginta. Porque, pela própria palavra targum significa interpretação, então é muito interpretada. Tanto é que eu coloquei um texto que eu compartilhei no Facebook. Na verdade, é uma paráfrase, né? É uma paráfrase. O targum é uma paráfrase. Isso, do texto de Gênesis 1:1, que está diferente de John Kelly, né, que diz assim: no princípio, o Filho do Eterno criou os céus e a terra. Isso deu uma confusão, porque Berá, de, aí Yod, né, 3 Yodes. Se não tivesse o de, poderia dizer que criou Deus, criou o Eterno. Mas como tem o de, então é a forma... Ai, já estou me ligando de novo. É a forma enfática de Berá de Adonai, ou seja, o filho de Adonai, né? Então, explica para mim aí, já que a gente está tratando aí, professor Luiz Antônio, nós estamos tratando de qual a importância do hebraico para o estudo da Bíblia, né? Eu vou baixar um negócio aqui e eu queria que o senhor me explicasse aqui, tá? Me explicasse aqui o seguinte. Deixa eu ver se eu baixo aqui. E aí o professor Fábio Sabino também vai comentar em cima disso aqui. Eu achei interessante isso aqui que o senhor mandou para mim aqui no meu zap aqui. Eu vou jogar aqui, peraí. Rapaz, esse meu computador aqui... Isaías, eu tenho... Isaías 52:13. Peraí que eu vou colocar aqui, vai ficar mais bacana aqui para comentar. O professor Sabino falou sobre o verbo riné, quer dizer, a palavra riné, que significa eis, olhe, está ali. Mas é interessante que no Targum aramaico, esse riné ele é usado para o Messias, né? Eis que o meu servo procederá com prudência, né? E no aramaico está, eis que o meu servo, o Messias, né? Meshachá, procederá com prudência. Ou seja, o verbo está no futuro, ou seja, no incompleto, mas o eis, o riné, ele é usado também no aramaico, se referindo, né, chamando atenção para um fato, e não somente apontando para a pessoa. Tanto no hebraico quanto no grego, eu vejo uma questão muito profunda, professor Samuel Mariano, professor Luiz Antônio e professor Fábio Sabino, do Arquidiocete, que são os aspectos, né, de certos verbos, e no caso, são a questão do futuro histórico. Isso é muito interessante, isso no hebraico, e aí o professor Luiz Antônio Cacerege colocou aí como, de fato, professor Sabino, o Targum, que é o comentário, a paráfrase do texto hebraico em aramaico, colocou como, de fato, Isaías 52:13, sendo o Messias. Eu achei interessante essa questão aqui. Meu computador está travando, porque eu uso nele um HD antigo. Eu tenho outro computador aqui com HD SSD, que é mais rápido.